Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é Marcas do Passado. Está em Gênesis 32, do 22 ao 32, que diz: Jacó luta com Deus e transpõe o val do Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou e fez-o passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó a dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque pergunta pelo meu nome, e o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem torcou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, o nome Jacó significa usurpador, aquele que se apodera com violência ou meios injustos do que não lhe pertence ou do que ele não tem direito. Quer dizer, um ladrão, ele rouba, ele tira as coisas de outra pessoa, coisas que ele não tem direito, que não lhe pertence. Ele pode usar de violência ou de malícia, de armação, como se diz aqui muito no Brasil. Então, o nome, no passado, em muitos povos ainda hoje, quando uma criança nasce, o pai escolhe um nome que dá a seu filho. E para eles, e até aqui mesmo no Brasil, em algumas regiões, o nome da pessoa tem muito significado. O meu, por exemplo, é Ronaldo Tadeu. Ronaldo é anglo-saxão, dos reis anglo-saxões, e significa aquele que governa em silêncio. E Tadeu significa aquele que louva. Então, a história de Jacó começa em Gênesis 25, 19, a de Jacó e de todos os seus descendentes, e vai até 50, 26. É a história do começo do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. E o nome de Jacó, ele foi mudado para Israel. Por quê? Porque Jacó significava usurpador.
E ele queria que o homem, o que nós acreditamos que é um anjo, ou o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava lutando com ele. Vê que lutaram a noite toda. E o homem pediu: deixa-me ir, porque já vem amanhã. E Jacó disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E o homem perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu corretamente: Jacó. E o homem disse para ele: então, a partir de hoje, tu não serás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Jacó, ele enganou o irmão dele, e tirou do irmão dele o direito de duas coisas que ele não tinha direito: a primogenitura, porque foi Esaú quem nasceu primeiro. Mas Esaú não ligava muito para essas coisas, estava com fome, veio e Jacó usou de malícia. Esaú trocou a primogenitura dele, deu a Jacó, em troca de um prato de lentilha. E quando seu pai Isaque estava para morrer, sua mãe falou com ele: seu pai vai abençoar seu irmão. É preciso que você tome essa bênção dele. Ele não pode abençoar teu irmão, ele tem que abençoar você. Jacó disse: mas como eu farei isso se meu irmão Esaú é cabeludo, é todo peludo? E eu não, eu sou totalmente liso, eu não tenho pelos nos braços. E a mãe dele pegou um couro de cabrito e fez uma coisa e colocou no braço dele. E pegou a roupa de Esaú e deu para ele vestir. Esaú era um homem do campo, caçador, lutador, e Jacó não. Jacó era uma pessoa que vivia tranquilo e, por assim dizer, na saia da sua mãe. E o pai dele, Isaque, pediu para Esaú para que fosse caçar e trouxesse uma caça e fizesse ela como só ele sabia fazer e lhe desse para comer. E que antes dele morrer, abençoaria. Esaú saiu, a mãe dele preparou isso tudo, preparou um cordeiro, do jeito que Esaú preparava, e Jacó foi levar. E Isaque já estava cego. Isaque falou: a voz é do meu filho Jacó, mas o pelo dos braços e o cheiro do campo é do meu filho Esaú. E comeu e tomou vinho ou água e abençoou Jacó. Quando Esaú voltou e preparou a caça e foi levar para Isaque, e falou: aqui está, pai, a caça que o senhor pediu, me abençoa, coma e me abençoa. Ele falou: com o quê? Seu irmão veio aqui e roubou a sua bênção. E Esaú chorou, lamentou e pediu: o senhor não tem nenhuma bênção para mim? Não tenho, meu filho, você vai ter que ser servo do teu irmão. E Esaú ficou com raiva. E ele jurou que quando Isaque morresse, ele mataria Jacó. E a mãe ouviu e falou com que ele para ir para a casa de Labão, seu irmão,
e passasse um tempo lá. E ele foi, a primeira pessoa que ele conheceu foi Raquel. E ele amou Raquel de tal forma que foi pedir a mão dela a Labão. Só que Labão era um enganador também. E é o que diz a Bíblia, o ímpio, ele vai enganando e sendo enganado. Jacó enganou tanto que agora encontrou alguém que lhe enganava. Ele trabalhou 7 anos de graça para Labão para poder casar com Raquel. Mas no dia do casamento, Labão embebedou ele e deu a sua filha mais velha, Lia, como esposa para Jacó. E Jacó ficou irritado. Aí Labão falou, não é assim que a gente faz aqui. Você trabalha mais 7 anos que eu te darei, Raquel. Porque diz que o costume era casar primeiro a filha mais velha. E aí Jacó se deitou com Lia e trabalhou mais 7 anos e Labão deu Raquel como esposa para ele. Só que Raquel não dava filhos a ele, e Lia deu. E Raquel orou a Deus, e Deus concedeu. Antes Raquel deu a sua serva para Jacó fazer filho através dela. Então Jacó tinha 3 esposas, e a serva de Raquel deu filho a ele. E logo assim, Lia, vendo isso, deu sua serva também para Jacó fazer filho nela através dela, que seriam seus. E assim aconteceu. Jacó tinha 11 filhos. E foi procurar Labão, e Labão falou com ele, olha, você trabalha mais 7 anos para mim de graça, que eu te dou alguma coisa, te dou um salário. Mas Labão trocava o salário de Jacó todo tempo. Quando ele falava, as cabras que nascerem listradas e brancas serão suas. Aí Jacó trabalhava. Ele tirava essas cabras do rebanho e Jacó não ganhava. Então Jacó pegou tipo uma cana e fez riscas. E quando botava, as cabras iam beber água, elas olhavam para essas canas com riscas e davam cabras listradas. E Jacó foi enriquecendo, usando também de malícia, e o rebanho dele foi se tornando até maior do que o de Labão. E Labão começou a olhar para ele de cara feia, dizendo que ele estava roubando. E Jacó decidiu, chamou suas esposas e suas servas, decidiu que ia embora. E foi ele embora com suas esposas, suas 2 concubinas, os 11 filhos, os empregados que ele tinha, e todo o rebanho, mas escondido de Labão. Labão o perseguiu e se encontraram e acabaram fazendo um acordo, porque Deus apareceu para Labão e falou para Labão para não fazer nem bem nem mal a Jacó. E eles fizeram um pacto, mataram cordeiros, ofereceram como sacrifício e fizeram um altar de pedra. E Jacó não podia passar para o lado de Labão para fazer mal, nem Labão passar para o lado de Jacó para fazer mal. E Jacó soube que Esaú, seu irmão, a quem ele tinha enganado, já há mais de 20 anos, estava vindo com 400 homens armados. E ele teve muito medo. E aqui conta
porque ele lutou com Deus e Deus mudou o nome dele por quê? Porque quando Deus perguntou a ele qual é o seu nome, se ele dissesse que era Esaú ou qualquer outro nome, ele não seria abençoado. Mas aí ele reconheceu quem ele era. Quando ele reconheceu que ele era Jacó, ele reconheceu que ele era ladrão, usurpador, enganador. E então Deus mudou o seu nome para Israel, que é o povo de Israel. O povo de Israel é descendente de Jacó. E quando ele encontrou com seu irmão, ele mandou presentes na frente, mandou uma serva com os filhos, mandou outra serva com outros filhos, mandou Lia com os filhos e gado e servos, todos eles com gado e servo, e por último mandou Raquel, a quem ele amava verdadeiramente, com seus filhos e gado e coisa, e ele tomou a frente e foi. E se encontrou com Esaú, e Esaú ficou feliz. Esaú perguntou: quem é você e esse bando? Como é que tu conseguiu isso? Ele falou: não, eu queria dar um presente para o meu senhor. Esaú falou: não preciso disso não, eu tenho bastante coisa. Pode ficar para você. E ele insistiu, até que Esaú aceitou, e depois eles concordaram que se encontrariam mais vezes. Mas o ponto que nós queremos chegar é que todos nós temos um passado. Todos nós fizemos coisas boas e coisas más. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. E tem coisas boas que a gente fez que até hoje nos trazem benefícios. Mas tem coisas más que nós fizemos, erros que nós cometemos, que nos trazem problemas até hoje. Como um filho fora do casamento, uma separação, um negócio que você fez, que você não prestou muita atenção. E algumas coisas, elas vão se resolver fáceis e naturalmente. Porém, existem algumas que nós vamos deixar este corpo, nós vamos morrer, e elas ainda continuarão a nos perseguir até o fim da vida. O acusador, o diabo, o nosso maior inimigo que nós temos, um inimigo espiritual, com os demônios e seus anjos caídos, eles vão todos os dias lembrar a pessoa prejudicada ou ficar nos perturbando, nos lembrando dos nossos erros. E nós vamos carregar essas marcas do passado até a nossa morte. Jacó, para que ele sempre se lembrasse de quem ele é, que foi e agora era, ele foi tocado no nervo da coxa, do quadril. No nervo do quadril, na articulação da coxa, e ficou mancando. E
sempre que ele mancava, ele iria lembrar daquele encontro que ele teve com Deus no Val do Jaboque, e o nome dele deixou de ser Jacó o usurpador e se tornou Israel, um príncipe que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele sempre lembraria, toda vez que ele mancasse, ele lembraria disso. Então nós também, nas nossas vidas, vão ficar marcas dos erros que nós cometemos. E isso vai nos seguir durante toda a nossa vida. Tem coisas que são muito difíceis de resolver. Uma pessoa que matou alguém, uma pessoa que roubou alguém injustamente. Tem coisas que tem como consertar, mas tem outras que não tem como. Tem pessoas que vão lhe perdoar facilmente, mas tem outras que não vão lhe perdoar de jeito nenhum. Você pode ajoelhar, chorar, entregar milhões na mão dela, mas ela sempre vai lembrar daquilo e ela nunca vai te perdoar. Porém, o importante, quando coisas que nós cometemos que não tem conserto, nós devemos nos arrepender, nos converter. Converter é mudar totalmente o sentido da tua vida. Deixar de praticar as coisas, mas e praticar coisas boas. É nascer de novo, como Jesus Cristo disse a Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E em João 3:16-18 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é necessário que nós, crendo, nós recebamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí está o mistério da vida que nós precisamos ter com Deus. Precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, até pedir perdão à pessoa contra quem nós fizemos o mal. Mas se ela não perdoar, Deus perdoou. Deus perdoou e nos deu uma nova chance de servi-lo em espírito e em verdade. E é isto. As marcas do passado vão estar sempre presentes na nossa vida, mesmo nós aceitando a Cristo, Jesus nos dando a salvação e a certeza da salvação. O inimigo vai tentar tocar na nossa fé, nos lembrando, tá vendo aí?
o que você fez, agora você está aí na igreja, é crente bonzinho. Agora você mudou, não sei o que lá, mas não. Você deve continuar firme no seu caminho. Se você aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você tem a certeza da salvação e você tem a certeza de que Deus, que está acima de todas as coisas, te perdoou. E você pode seguir em frente. Você pode realizar a obra de Deus com toda a tua dedicação, carinho e devoção. Porque Deus te perdoou. E a pessoa que não perdoa, não consegue perdoar o próximo, a pessoa a quem ela está fazendo mais mal é a ela mesma. E se você não aceitou ainda Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se os pecados que tu cometeu no passado ainda te perseguem e dizem, não, você não tem condição de ser um cristão, você foi terrível, você cometeu pecados que não existe perdão, isso é mentira. Deus pode te perdoar de todo e qualquer pecado, porque você estava vivendo no pecado e numa vida sendo enganado. Então, aquele que desconhece a verdade, Deus perdoa. Deus perdoa de todo o coração dele, que é infinitamente bom. Então, vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia, por mais este estudo, que tu consigas, Pai, alcançar o coração de muitas pessoas, Pai. Muitas pessoas que têm marcas do passado, algumas terríveis em suas vidas, que elas possam mudar o seu caminho e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Trabalha na vida dela através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória.